Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição do Veja Mercado desta quinta-feira, dia 11 de janeiro. Eu sou o Diego Gimenez e você nos acompanha todos os dias de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Vamos nessa! As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã de hoje. Os preços do petróleo voltaram a cair e pressionaram as petroleiras na sessão de ontem do Ibovespa, que fechou em queda mais uma vez. Os preços caíram depois de dados de estoque nos Estados Unidos terem vindo acima do esperado, o que reforça uma diminuição da demanda pela commodity, que é temida pelo mercado já há algum tempo. Os preços do minério de ferro na China também caíram ontem, quarta-feira. O caso Americanas completa um ano nesta quinta-feira, fraude contábil, quando foi descoberto um rombo de mais de 40 bilhões de reais na companhia. O IBGE acaba de divulgar os números de inflação do Brasil. Os preços subiram em dezembro, em média, 0,56%. A expectativa do mercado era de que eles subissem 0,48%. Portanto, é um número um pouco maior do que o esperado. Além disso, a gente já pode dizer que a inflação do Brasil em 2023 acumulou alta de 4,62%, dentro da banda da meta estipulada pelo Banco Central. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, a minha convidada de hoje no Veja Mercado é Ana Paula Tosi, CEO da AGR Consultoras. Ana, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, uma honra estar com você aqui no programa. Um bom dia para todos os ouvintes aí da Veja. A honra é nossa, Ana. Eu começo falando sobre o caso Americanas, sobre o varejo, porque nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro, a fraude contábil da companhia completa um ano, desde que foi descoberto aquele rombo de mais de 40 bilhões de reais, as ações despencaram e a crise acrescentou ainda mais risco ao varejo, que já enfrentava um período difícil em razão dos juros elevados. Passado um ano, qual que é o balanço desse caso? O que já foi elucidado? O que falta ser esclarecido? Qual que é a sua avaliação geral nesse primeiro ano da fraude contábil da companhia? Bom, acho que o caso Americanas, na verdade, ele trouxe um impacto muito forte no ano de 2023 inteiro para o varejo como um todo, né? E outros acontecimentos ao longo do ano fez com que o varejo sofresse demais, até a desconfiança e a disponibilidade de crédito no mercado. Um ano depois, acho que temos um lado positivo, que é o acerto da RJ, da Americanas, com os principais bancos, né, a aprovação dessa negociação, o que dá uma visibilidade dos próximos passos. Um ano depois, ainda tem muita coisa para ser esclarecida, não tenho a menor dúvida que o passado ainda tem que ser investigado, tem que ser entendido, inclusive porque tem práticas que aconteceram na Americanas que não são questões fraudulentas, mas são questões de práticas de mercado em relação à relação indústria e varejo e distribuição, que são as verbas comerciais, as verbas promocionais e as suas contabilizações, os seus saldos, enfim. Então, tem algumas coisas a fazer. O que eu acho importante destacar é que a expectativa do mercado em relação a Americanas é agora os próximos passos, quer dizer, qual será de fato o time que vai tocar essa reestruturação, qual de fato será esse foco da Americanas que volta aí para o que a gente chama de 3PL, para o 3P, como vai enfrentar a consolidação dos dois concorrentes do online, tanto Mercado Livre quanto a Amazon, que ocuparam esse espaço em 2023 e conquistaram o mercado, porque esse espaço foi deixado. Então, tem muitos desafios, a gente ainda não tem claro quem será a liderança, hoje tem uma liderança de intervenção, a gente não sabe quem vem para liderar essa transformação e quais são esses próximos passos. A gente entende que tem um movimento ainda de fechamento de lojas físicas, se fechou poucas lojas físicas no ano de 23, assim, 120 lojas, mais ou menos, que a gente estima, perto dos mais de 1.000 lojas que eles têm. Tem muita coisa ainda para reestruturar e precisa de fôlego, né? Então, fala-se do crescimento de vendas, como vai reocupar esse mercado, mas eu ainda preciso de fôlego financeiro, eu preciso recuperar a confiança com o fornecedor e recuperar a confiança com o consumidor. O consumidor
tem uma relação de paixão, inclusive, com os concorrentes, acho que principalmente com o Mercado Livre, que, enfim, foi aumentando aí no longo de 23. Então, a gente ainda enxerga muitos desafios pela frente, a gente acredita que o trabalho sério está sendo feito. A pergunta é qual é a velocidade que eles vão ter ao longo de 24, né? Certo, Ana. Além da fraude contábil da Americanas no início do ano passado, ao longo do ano nós também tivemos um erro contábil do Magazine Luiza, em menor magnitude, claro, mas, enfim, é um fantasma que tem assombrado esse setor já há algum tempo. E, setorialmente falando, nós temos um ciclo de cortes nas taxas de juros em andamento, teve início no ano passado, deve se estender ao longo desse ano também, mas os juros elevados, eles inegavelmente impactaram bastante o varejo. Você acredita que a recuperação do setor como um todo, ela deve ser expressiva já nesse ano de 2024 ou ela deve ser mais gradual e quem sabe essa recuperação mais expressiva mesmo aconteça em 25? Eu acho que a gente tem que quebrar em dois blocos. Primeiro, porque a gente tem um setor do varejo que é extremamente impactado, sim, pela taxa de juros, impactado, sim, pelo volume de crédito, como material de construção, como vestuário, como, enfim, utensílios domésticos, que tiveram grandes quedas de venda no ano passado. Esses setores, o eletroeletrônico, o material de construção, eles têm uma sensibilidade, o que a gente chama do share of wallet, que é a disponibilidade do bolso do consumidor. Quanto maior a taxa de juros, mais eu dreno o dinheiro do consumidor para pagar os juros e menos para o consumo desses produtos. E ponto 2, menos possibilidade de financiamento, porque o financiamento fica mais caro, cabe menos ainda no bolso do consumidor. Então, eu diria assim, esses segmentos foram fortemente impactados em 2023, não só pela crise da Americanas, como pela taxa de juros, sim, pela crise de disponibilidade de crédito, e aí a gente vai para cima da disponibilidade de estoques, da cadeia desse varejo como um todo. Então, esse é um varejo que a gente chama um varejo que é diferente se você olhar para o varejo essencial, quando eu vou olhar para supermercados, atacados, farmácias, que tiveram uma performance melhor, combustível, por exemplo, que é o varejo ampliado, que tiveram uma performance um pouco melhor, tiveram crescimentos de vendas positivos, né? Então, a gente tem que separar isso quando a gente olha para 2023, porque se a gente jogar tudo numa mesma cesta e olhar e falar, no geral, cresceu 1,7%, 1,8% o varejo. Quer dizer, essa média hoje ela tem que ser olhada para 2023 de uma forma separada. Porque senão você vai olhar, vai analisar para o varejo sem entender o porquê que umas operações estão indo tão mal e outras estão indo tão bem. Né? Então, eu acho que essa separação é fundamental. O que a gente acredita para 2024, primeiro a gente... dentro da AGR tem muitas dúvidas se a gente vai fechar 2024 com taxa de juros de um dígito. Né? A gente enxerga um fechamento de 2023 com déficit importante, a gente enxerga a grande maioria das empresas públicas fechando com prejuízos significativos, a gente enxerga um governo em busca de crescimento de receita em cima de ações que foram feitas aí no último mês do ano para aumentar a arrecadação, e tudo isso precisa ser financiado por alguém, e tudo isso eu preciso gerar essas receitas, e isso, no nosso ver, vai ter um impacto importante na decisão de queda maior ou menor da taxa de juros. Então, para 24, a gente entende que o que vai acontecer no primeiro momento é que a gente vai equilibrar um pouco esses varejos não essenciais com varejos essenciais. Então, o crescimento vai se equilibrar melhor, a gente acredita que vai o segmento como um todo crescer um pouco menos, inclusive que 2023, mas nesse crescer um pouco menos, na composição, o não essencial, que sofreu muito em 23, dá uma recuperada, e o essencial vai ficar mais ou menos onde ele está. Né? Então, a gente não é pessimista com 2024, mas a gente também não é otimista. A gente entende que é um equilíbrio entre os dois grandes blocos que eu comentei que aconteceu em 2023. Certo. A gente falou há pouco na abertura sobre inflação, saíram os números de dezembro, um pouco acima do esperado pelo mercado, com isso a inflação fechou o ano de 23 a 4,62%. Pensando em 24, Ana, quais são as suas expectativas para a inflação? O
que a gente pode esperar, considerando também a queda do dólar. O dólar tem negociado abaixo dos R$ 5. Qual que é o impacto dessa variação cambial para o varejo também como um todo? É interessante que eu ouvi a sua entrevista do final do ano, né, sobre agro, e eu achei muito interessante a discussão do que vai acontecer com o agro, o que é também muito importante para o segmento de varejo, porque você fala da economia como um todo, né? E aí é interessante quando a gente olha para o nosso varejo, mesmo quando eu quebro os dois blocos, a gente tem vários Brasis nesse país, né? É sensacional como a gente vai olhar para regiões do país em que as vendas foram bem, porque a geração de riqueza foi importante versus a média nacional. A gente fecha o ano de 2023 com a inflação na meta, a gente imagina que a gente vai estar nesse mesmo patamar para 2024. Tem um desafio do lado do agro, porque o agro não vai crescer tanto quanto cresceu em 2023. A gente tem um ponto positivo em relação à queda do dólar, porque grande parte do nosso varejo trabalha com volumes significativos de importação. Acho importante também destacar na participação das operações chinesas no Brasil, que também operam basicamente em dólar, né? Mesmo quando a gente fala de Shein ou de Alibaba, enfim, a gente está falando, mesmo quando a gente fala que a Shein vai produzir no Brasil e vai montar planta no Brasil, ainda 90%, mais de 90% das vendas são de derivados de produtos importados, né? Então, a gente entende isso como um equilíbrio que a gente vai ter em 2024. Acho importante também falar um pouco na questão do varejo. A gente fala de juros, que é importante, a gente fala de inflação e a gente tem que falar de emprego, né? Então, a expectativa é que 2024 a gente tenha, nessa melhora do varejo não essencial, uma melhora na contratação, ou seja, uma melhora no número de empregos que a gente vai ter, o que traz também uma melhora para o consumo no segmento. É por isso que a gente a gente crê nesse equilíbrio, nesses dois grandes blocos, né? Certo, no curto prazo você falou de China, né? A gente é esperado uma nítida desaceleração da economia chinesa em 2024, mais acentuada do que foi em 2023, se fala num crescimento até abaixo de 5% esse ano. Nesse início de ano também tem o desvio de navios ali da região onde tem a guerra também, isso atrasa a chegada de encomendas ao Brasil e ao mesmo tempo também a própria também escalada dos preços do petróleo que nós tivemos nos últimos tempos. Esses fatores que eu mencionei, além também de toda aquela discussão em torno do imposto de importação, né, das encomendas, do programa Remessa Conforme, são itens que não estavam no radar e que também podem acrescentar alguma incerteza e acentuar essa desaceleração que você citou, que é esperada para o ano de 2024? O nosso varejo é muito resiliente, acho muito importante destacar, muito resiliente. A gente, em termos de logística, e quando eu falo de logística e desvio de navio, a gente já viveu de tudo, e acho que a pandemia concretizou, fundamentalizou assim, os desafios do ponto de vista de logística, de importação, de estoque, enfim. Então, eu entendo que a gente tem aí hoje uma maturidade, uma experiência no varejo de saber lidar com os problemas, quer sejam dos tempos de importação, gestão, porque basicamente quando a gente fala de importação, a gente fala de gestão de estoque e a gente fala do time to go to market, né? Quer dizer, qual é o ciclo entre eu fazer a aprovação do produto que eu desenvolvi, esse produto ser produzido, esse produto estar no navio, esse produto está disponível para venda, né? Hoje o varejo tem uma visibilidade da cadeia de suprimentos muito maior do que a gente tinha no passado. Então, a tecnologia hoje nos permite saber em cada etapa do processo de desenvolvimento, importação e tal, em que está o meu produto, e a gente consegue hoje vender o produto, mesmo ele estando em transição, ele estando no transporte, né? Então, acho que
poucos sabem, mas hoje a inteligência, a tecnologia que a gente tem de acompanhar aonde está em cada elo da cadeia de abastecimento esse produto, dá muito mais agilidade para o varejo, né? Também falando isso muito pelo não essencial, quer dizer, eu saber onde está o volume de vestuário, o volume de eletroeletrônica, enfim, isso tudo hoje a gente tem muito mais controle, né? Então a gente tem, e depois na pandemia, grande parte das operações entendeu que eu preciso compor melhor fornecimento nacional e fornecimento importado. Quem são esses fornecedores, meus parceiros nacionais, e quem são esses fornecedores, meus parceiros internacionais, de forma que eu possa equilibrar essa demanda e que eu possa ter gatilhos de abastecimento, né? De novo, o Brasilzão é muito diferente. A gente, quando fala de logística e quando a gente fala de preço de combustível, a gente piora muito o abastecimento para Norte, Nordeste, Centro-Oeste, muito menos impacto quando a gente fala de Sul e Sudeste. Então, mas as operações nacionais já sabem lidar com tudo isso. Então, a gente não vê grandes surpresas para 24, né? Quer dizer, não, como disse o economista que você entrevistou, a não ser que surja alguma nova pandemia, a gente não tem grandes surpresas. O que a gente tem que fazer em 2024 é fazer bem feito. A gente foi o back to fundamentals em 2023, o varejo foi para o fundamento do varejo, que é estoque, produto e cobertura, e esse ano a gente tem que fazer a diferença. É isso que a gente aposta. Vamos falar sobre juros também. Você mencionou em uma das respostas que será difícil na sua avaliação cair para a casa de um dígito, será um caminho longo. Só que, ao mesmo tempo, nós temos uma inflação que ficou dentro do limite ali da banda em 2023, uma projeção até menor do Boletim Focus em 2024 e uma desaceleração do crescimento econômico também, que é esperada para o ano de 2024, embora o mercado já tenha errado essas projeções já há alguns anos. Mas, na sua avaliação, Ana, por que as taxas de juros elas devem custar a cair, apesar de um cenário de desaceleração que, digamos assim, mecanicamente traria um cenário mais favorável a cortes de juros? Eu acho que a matemática é simples, né? Alguém vai precisar financiar o déficit do governo, não tem muito milagre, né? Alguém vai ter que financiar as despesas, se eu não for cobrar isso, e a gente tem um limite de cobrar isso da sociedade, um limite de cobrar impostos da sociedade e das operações, enfim, eu vou ter que arrumar isso em algum lugar. Então, é simples. Se eu não for reduzir a despesa do governo, e o governo não tem dado nenhum sinal de nenhum tipo de reforma administrativa, de nenhuma preocupação com a redução de despesas, pelo contrário, né? Ainda fala-se, ainda tem uma ideia antiga de que vamos para os PACs e vamos criar obras e justo o equilíbrio de tudo isso é muito importante. Como a gente olha com um crescimento de despesa não associado com uma queda de despesas, uma necessidade de financiamento maior, um déficit que se amplia, quer dizer, eu preciso gerar receita, mas eu não estou trabalhando nada na despesa, é como qualquer empresa, alguém vai ter que financiar essa diferença, né? E aonde eu vou buscar essa diferença? Então, eu vou para o mercado. Se eu vou para o mercado, eu tenho que oferecer taxas apetitosas para o mercado. E aí, como é que eu faço para fazer isso se eu tiver com taxas muito baixas? A gente vai fazer que capital, que risco que eu vou colocar nisso, né? Então, a gente crê que a dificuldade vai estar muito relacionada, de fato, à nossa base das contas do país como um todo, né? Eu entendo que a gente tenha elevado um grade aí, mas no final do ano e tal, mas eu acho que a gente primeiro precisa sempre entender que a gente olha os nossos índices para trás, né? Quando eu sair com os resultados do último TRI, a gente vai olhar uma queda no segmento de serviços muito importante. A gente tem que olhar para o último TRI, que a gente vai olhar esses números no começo de fevereiro, março, quer dizer, a gente está olhando para trás, a gente precisa olhar para frente. Quando eu olho para frente, eu não vejo a conta fechar. Quando a gente não vê a conta fechar, quem vai fechar essa conta? Né? Quem vai financiar esse déficit todo? E aí, qual é esse espaço para queda de juros? A gente se questiona. Tá certo, Ana. Quero agradecer a sua participação aqui no Veja Mercado, o papo foi bacana, foi um prazer e as portas do nosso programa estão sempre abertas. Até uma próxima. À disposição de vocês, muito obrigada e qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aqui. Valeu, até mais. Até mais.
E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, ao que será assunto ao longo do dia nos mercados. Hoje é a super quinta da inflação, podemos dizer assim. O IBGE divulgou há pouco os números de dezembro aqui no Brasil. Os preços subiram em média 0,56%, acima da projeção média do mercado, que era de 0,48%. Com isso, a inflação do Brasil acumulou alta de 4,62% no ano de 2023. Ainda hoje, nos Estados Unidos, também serão conhecidos números de inflação referentes ao mês de dezembro, que isso será um termômetro da economia norte-americana e será repercutido certamente ao longo do dia nos mercados. A Comissão de Valores Mobiliários Americana, SEC, sigla em inglês, finalmente aprovou a listagem de 11 ETFs, que são fundos listados em bolsa, atrelados ao Bitcoin. Isso depois da gafe na última terça-feira, quando um tweet foi publicado por engano, segundo a SEC. Vamos aos indicadores, porque o dólar comercial abre o dia em estabilidade, cotado a R$ 4,88, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em queda de 0,5% nesta manhã. E ponto final na edição do Veja Mercado de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas redes sociais, mas você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã eu estou de volta, nos encontramos aqui. Até lá!